Então, nessa segunda parte, eu vou fazer já uma imersão mais profunda, né? Pautado na nossa técnica jurídica, né? Por exemplo, a denúncia pode ser feita por qualquer cidadão perante a Câmara dos Deputados. Na verdade, não é denúncia, né? Um cidadão ele não faz uma denúncia, ele faz uma queixa-crime ou uma notícia criminis, né? Em latim. No caso, seria a denúncia em relação ao presidente da República, seria o quê? Seria o PGR, o Procurador-Geral da República, que faz uma denúncia, né? Então, esse termo aí, denúncia, um asteriscozinho aí em cima. Por quê? Numa dissertação, né? Prova da OAB, segunda fase, você vai externar seu conhecimento. Tecnicamente falando, o termo não é corretamente, você vai demonstrar o seu conhecimento, né? Na verdade, o cidadão faz uma queixa-crime, ok? Então, por a nossa temática aqui de impeachment do presidente vai ter como base o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque ela passou por todos os trâmites. Houve a denúncia na Câmara dos Deputados, tá? Depois da Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, né? Onde foi presidido pelo ministro-presidente do STF, no caso dela foi o Lewandowski, e vou também tratar um pouco dessa palavra crime, né? A pessoa que é leiga, ela fica, pô, crime, vai ser preso, né? E a gente vai ver que não é bem assim, né? Na verdade, não é um crime de responsabilidade, mas sim uma violação das funções, né, que o presidente tem que ter, né? Funções dele, do cargo que ele ocupa, né? Contra a Constituição e alguns itens aí que nós vamos tratar. Beleza? Bom, origem e conceito. Origem, Inglaterra, né? O termo impeachment significa impedimento, né? Ou impugnação, ou ainda, como o mestre Ives Gandra fala, proibir que se ponha de pé na sua obra Impeachment no Brasil, tá? E apareceu pela primeira vez na segunda metade do século XIV, já nos fins da Idade Média, em 1376. Esse modelo inglês, logo, foi incorporado pela maioria das nações em que se passou, né, a vigorar, a se adotar a democracia representativa, que é o nosso caso. Estados Unidos também foram os primeiros a incluir no seu ordenamento jurídico a noção de impeachment, tá? E o caso que foi usado esse instituto do impeachment foi do Nixon, né? Na década de 70, foi afastado do cargo em razão do escândalo Watergate, famosíssimo. Então, o que acontece? O impeachment, conceito, é todo o processo de impedimento de altas autoridades públicas, né? Políticas também, principalmente, tendo como consequência o afastamento definitivo do seu cargo. Significa o impedimento, a impugnação, que é utilizado como o impeachment, um instrumento processual instaurado para que as autoridades, altas autoridades governamentais, que venham a ser acusadas por violação, né, infringir, violar seus deveres funcionais e, com isso, possam sair do cargo que ocupam. Beleza? Vamos falar agora em termos de Brasil, tá? No Brasil, a previsão é antiga, a previsão do impedimento do cargo para presidente da República estava prevista na nossa legislação brasileira desde a primeira Constituição republicana. Por quê? Porque a Constituição Imperial de 1824, pô, não tinha isso. Então, quando se fala em primeira Constituição, mas é a primeira Constituição republicana, foi outorgada em 1891. Ela não foi promulgada, ou não teve uma participação popular, não teve Assembleia Nacional Constituinte, ela foi outorgada em 1891. E, no nosso caso brasileiro, as seguintes autoridades brasileiras podem sofrer o processo de impeachment. Primeiro, o presidente da República e seu vice, os governadores e seus vices, o prefeito e seus vices, ministro de Estado, ministro do STF, ministros do STF, o procurador-geral da República também pode sofrer processo de impeachment. Qual o fundamento? Artigo 51, 52 e 85 da Constituição de 1988, tá? Nossa Constituição Cidadã. O procedimento é definido por uma lei especial, 1079 de 50, que é chamada Lei de Impeachment ou Lei da Responsabilidade, né, política administrativa.
Por quê? Porque a Constituição ela não abarca a parte do processo, do procedimento, né? A parte do rito. Então, tem uma lei específica que vai tratar. E essa lei aí vai ter uma polêmica, no caso da Dilma, e por causa disso teve uma DPF 378, que eu também vou dar esse apontamento aí. Essa parte 2, ela é mais profunda do que a parte 1 de impeachment, tá? Essa aqui já é voltada mesmo para o pessoal da área jurídica, estudante de direito, né? Que precisam ter uma noção um pouco mais apurada, tá? A Lei 1079 de 50 define os crimes de responsabilidade e regula o rito processual do julgamento. Tá? Por quê? Porque a Constituição ela não abarca a parte processual. Tá? Veja, os únicos presidentes a sofrerem o processo de impeachment até então foram Fernando Collor de Mello em 92. É um detalhe, né? Ele não sofreu o processo de impeachment porque ele renunciou ao mandato, tá? Antes mesmo do julgamento final no Senado Federal. Então, o nosso estudo vai ser baseado no impeachment, sim, da Dilma Rousseff, onde teve a denúncia, passando pela Câmara dos Deputados, né, a Casa do Povo, passando no Senado, sendo julgado pelo ministro-presidente do STF, no caso da Dilma foi o Lewandowski, em 2016. Tá? Qual foi a denúncia dela? Né? Violação da Constituição e está lá da lei orçamentária, que nós vamos tratar mais a fundo ali qual foi o item. Tá? Que, ao final do processo, ela sim foi substituída pelo seu vice, Michel Temer. No caso da Dilma, se der tempo aí, eu vou fazer um adendo. Por quê? Porque o processo de impeachment ele tem como condenação, como punição, a perda do cargo e a inelegibilidade por um tempo de 8 anos. No caso dela, não. Tá? Ela perdeu o cargo, mas ela não ficou inelegível. Ela continuou com a sua capacidade eleitoral passiva, porque o Brasil, como a gente sabe, não é para amadores. Por que eu faço esse apontamento? Porque uma coisa é você estudar, né, a doutrina, outra coisa é a prática, né? Então, o que acontece? Que às vezes você, como estudante de direito, as pessoas questionam, mas a Dilma e tal, então você vai saber explicar, no caso dela, por que houve essas duas votações, que na verdade é um combo. O impeachment é um combo. Perda do cargo, né? Perde o cargo, afastado, perde definitivamente, e fica inelegível durante 8 anos. Ele fica, né? Fica sem a sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser eleito, né? Ok? Então, isso aí, numa questão discursiva, até mesmo da graduação, você poder externar, mostrar seu conhecimento, né, que você entende do assunto, já faz o seu diferencial. E na segunda fase do AB, então, ótimo. A Constituição de 88, além de assegurar as liberdades individuais, né, e as eleições diretas para presidente da República, também conservou, né, em sua estrutura, o instrumento, o mecanismo do impeachment, né, a possibilidade para que atitudes que o presidente, vamos tratar no caso do presidente da República, venha a ter contra a Constituição, ou seja, viola a Constituição, em especial os itens que prevê a lei específica 1079 de 50, tá? Que é conhecida como lei de impeachment, ou lei da responsabilidade política. Beleza? Agora tem um detalhe, cara. Nós temos que esclarecer essa palavra, né? Crime, né? Crime. Para a pessoa que é leiga, cara, vai ser preso, cometer um crime, né? Então, vamos com essa nossa tratativa aqui, a gente vai ver que não é bem assim, tá? Nós vamos diferenciar a responsabilidade, né, política administrativa do presidente, com a responsabilidade civil e responsabilidade penal. Na responsabilidade civil, ela tem um cunho, né, um viés patrimonial. E qual é a consequência? A indenização. Né? Você tem que indenizar uma pessoa, já que você danificou o patrimônio dela, enfim. Na responsabilidade penal, o cunho já é punitivo, né? Multa, né? Privação de direitos ou perda da liberdade. Tá? Na responsabilidade política ou administrativa, na verdade, o presidente da República ele não comete um crime de responsabilidade, mas ele sim viola os seus deveres funcionais de agente político investido no âmbito do poder executivo, em todas as suas esferas, seja local, né, o prefeito, seja estadual ou distrital, governadores, e no caso federal, o presidente da República. Com isso,
a gente conclui que os chefes, né, desses entes políticos, chefes dos poderes executivos, né, em suas esferas, municipal, estadual, distrital e federal, né, tem, na verdade, eles têm o quê? Responsabilidade político-administrativa. E qual é a consequência dessa responsabilidade político-administrativa? Já que na responsabilidade civil, a consequência é a indenização. Na penal, a consequência é multa, privação de direitos ou perda da liberdade. No caso aqui, do impeachment, o combo é o seguinte: perda do cargo e a inabilitação por tempo determinado de função pública. Ou seja, ele fica inelegível por 8 anos. Melhor ainda, ele fica sem a capacidade eleitoral passiva. Asteriscos. Isso não aconteceu com a Dilma Rousseff. Foi feita uma corte de retalhos aí, então ela perdeu o cargo, mas não ficou, ela não perdeu a sua capacidade eleitoral passiva, ela ficou elegível aí, ela continuou normal, né? A capacidade eleitoral ativa e passiva dela se manteve, né? Ela não ficou inabilitada, né, pelo tempo de 8 anos. Ok? Beleza. Qual o procedimento? Bom, o procedimento do impeachment é um processo especial, diferenciado, com viés político disciplinar, tá? O impeachment, prática de crime de responsabilidade. Agora vamos ver o seguinte: quais os tipos de crimes que o presidente pode cometer? O presidente da República, ele pode cometer 2 crimes: crime comum, previsão no Código Penal e lei especial penal, e pode também cometer o crime de responsabilidade, tá? Que é político-administrativo. Artigo 85 da Constituição Federal e a Lei 1079 de 50. Veja, no caso de crime comum cometido pelo presidente da República, ele tem prerrogativas e imunidades, né, na incriminação de crime comum. Está onde isso? Lei 8.038 de 90, mais artigo 230 a 246 do Regimento Interno do STF. Tá ok? Deixa eu ajeitar mais aqui o webcam aqui. Então, olha só. No caso, qualquer cidadão, tá, pode cometer crime comum, vai ser regido também pelo Código Penal e lei específica, e o julgamento será onde? Poder Judiciário, né? Vara criminal. No caso do presidente da República cometendo o crime comum, o julgamento dele é pelo STF. Qual é a fundamentação? Artigo 102, inciso 1, a linha B da nossa Constituição Federal, sendo que precisa da autorização da Câmara dos Deputados, que tem aí um quórum diferenciado, porque a Câmara dos Deputados faz um controle político de autorização. Está onde isso? Artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Então, olha só, cidadão comum, né, qualquer cidadão que comete um crime comum é julgado pelo Poder Judiciário. O presidente da República que comete um crime comum, ele vai ser julgado pelo STF, mas com autorização da Câmara dos Deputados. Beleza? Porque ele tem prerrogativas e imunidades, né, nessa incriminação de crime comum. Agora, o presidente da República, quando comete um crime de responsabilidade, tá? Político-administrativo, artigo 85 da Constituição e lei específica, 1079. Ele é julgado aonde? Julgamento no Senado Federal. E precisa também de uma prévia autorização da Câmara dos Deputados, também com quórum diferenciado, tá? 2/3 dos membros. A fundamentação é o artigo 51, inciso 1, tá? Da Constituição Federal, que é o controle político de autorização. Você pode colocar aí no seu vade-mecum do ano passado, artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal, controle político de autorização. Tranquilo? Tranquilo. Crime de responsabilidade. Responsabilidade, na verdade, político-administrativa, diferente, né, da responsabilidade civil e penal. Contudo, pode coexistir, né, essas responsabilidades civil e penal com essa de responsabilidade, tá? Então aqui nós temos a Constituição, né, de 88 e a lei específica, o artigo 85 da lei da Constituição Federal, melhor dizendo, artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e, especialmente, contra, inciso 1, a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, que foi o caso da Dilma, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Que lei especial é essa? Vamos para o lado aqui. É essa lei aqui, Lei 1079 de 50, no seu artigo 4º, que diz: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, inciso 1, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, diga-se honestidade, né, na administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, o cumprimento das decisões judiciárias. Veja, elas são parecidas, não são iguais, né? Até porque tem uma diferença aí, né? A lei número 1079 foi feita em 50 e a nossa é em 88. Então tem termos aqui que cabem naquela época lá. Olha só. O Senado Federal só pode instaurar o processo contra o presidente da República se houver uma prévia autorização da Câmara de Deputados, que é uma autorização, né, como eu botei aqui no slide, uma autorização de controle político de autorização, né? A Câmara dos Deputados, ela faz um controle político de autorização. Então, o que acontece? A autorização é diferente de instauração. Quem instaura e julga é o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ela só autoriza, tá? São casas autônomas e independentes. Autorizando a Câmara para se instaurar o processo de impeachment no Senado Federal, o Senado Federal vai decidir, independente da autorização da Câmara dos Deputados, ele vai decidir se instaura ou não. Ah, isso tem que ficar bem claro, bem pontuado. Foi até motivo da DPF 378. Veja, a Câmara dos Deputados não autorizou, arquivas. A Câmara dos Deputados autorizou a instauração do processo, encaminha para o Senado Federal. No Senado Federal vai ter comissão também, votação, se instaura ou não, né, o processo de impeachment. São decisões independentes, autônomas. Câmara dos Deputados, autorizando a instauração do processo de impeachment, vai para o Senado. O Senado, ele vai instaurar ou não. Se instaurar, vai ter o julgamento do processo de impeachment. Beleza? No caso da ex-presidente Dilma, a denúncia, que na verdade nós já sabemos que é queixa-crime ou notícia-crime, que é tecnicamente correto, né? Foi feita na Câmara dos Deputados, tendo caracterizado o crime de responsabilidade por violação à lei orçamentária em decorrência das chamadas pedaladas fiscais. Olha só, o presidente da República comete um crime de responsabilidade, ele pode ser responsabilizado nos termos da Constituição, tá, e da Lei 1079, que estabelece um procedimento para atingir a apuração da responsabilidade do presidente da República. Por que isso? Porque ele não pode atentar contra a Constituição, tá, federal, artigo 85 incisos, e alguns que tem aí, mais especificamente na Lei 1079, tá? É só você baixar a Lei 1079, vai ter lá crime de responsabilidade, tá? Quando é feita a denúncia, na verdade, a denúncia, entre aspas, ela, na verdade, essa denúncia é o quê? É um pedido de impeachment. Está pedindo. Pedir uma coisa, né? Não é uma ordem, um pedido de impeachment. Se começa com essa denúncia, né? Qualquer cidadão, mas a gente vai ver também que autoridades políticas também pode fazer essa denúncia, mas só que não na função, mas assim como cidadão, né? Qualquer cidadão pode pedir. Quando é feita a denúncia, né? Que na verdade é um pedido de impeachment, né? A denúncia, se começa a apurar a responsabilidade ou possível responsabilidade do presidente. Não há o que se falar então em condenação, né? Quando você faz o pedido de impeachment, que é a denúncia, você vai começar a buscar, né, documentos, provas testemunhais, então não há
de plano uma condenação. Não é porque se instalou um processo de impeachment no Senado Federal, né, com a prévia autorização da Câmara dos Deputados, que você pode condenar o presidente. E assim não é. Às vezes as pessoas aí leem, fulano está respondendo um processo, acho que já está condenado. Na verdade, não. O processo tem a ampla defesa e contraditório justamente para ver se teve, vai se apurar se houve o crime ou não. Tá? Bom, se não tivesse essa ampla defesa, né, contraditório, estaria violando princípios da Constituição, né, devido ao processo legal e ampla defesa e contraditório. Artigo 5º, inciso 55, 54 e 55 da Constituição, respectivamente. Bom, as infrações penais comuns, o julgamento vai ser perante o STF, como mostrei naquele slide lá. O crime de responsabilidade, previsto no artigo 85 e na Lei 1079, o julgamento será no Senado Federal, presidido pelo ministro-presidente do STF, mas, para que isso aconteça, é necessário a prévia autorização da Câmara, com 2/3 dos votos dos respectivos membros da Casa do Povo. Ou seja, é um quórum qualificado. O artigo 86 não pontua, não trata de forma detalhada como será esse processo de impeachment diante da Câmara dos Deputados, né, e do Senado Federal, ficando a cargo de quem? Da lei específica 1079 de 50 e de algumas disposições específicas do regimento interno das duas casas, tanto da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, quanto do Senado. Beleza? Regimento interno também vai ajudar nesse, né, para completar esse processo de impeachment. O artigo 86 trata de algumas consequências, mas não em relação ao próprio processo em si, ao rito, né? Logo, não há uma previsão na Constituição contra todos os atos que compõem o processo de impeachment em face do presidente da República, tá? Artigo 86, Constituição Federal. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, maioria é um quórum qualificado, não é de maioria simples, será ele, então, o presidente, submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Então, vamos ver. Tipo de crime. Se for um crime de responsabilidade, né, para sua admissão, para ele ser julgado, a Câmara dos Deputados admite a acusação, ela tem que admitir a acusação contra o presidente por 2/3 de seus membros, tá? Aí será, no caso do crime de responsabilidade, o julgamento pelo Senado Federal, que é o processo do impeachment. Se o tipo de crime for um crime comum, né, com relato com as atividades, a admissão também tem que passar. A Câmara dos Deputados também tem que admitir a acusação contra o presidente por 2/3 dos seus membros? Sim, ela também tem. Se for sim, vai ser o STF que vai julgar. Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado. A Câmara aprovando, dando sua autorização, 2/3. Agora, veja, se no crime comum a Câmara dos Deputados, né, com 2/3 de seus membros, fala que não admite um crime comum correlato com as suas atividades. Se ela não admitir, aí que acontece? O presidente da República continua o seu mandato, né, e vai ser julgado depois pela justiça comum, ou seja, após o seu mandato. Porque às vezes as pessoas confundem nesse sentido, mas o presidente fulano de tal, não foi admitido para ele ser julgado. Então, o que acontece com o crime que ele cometeu? Bom, vai ser julgado pela justiça comum após o mandato. Crime comum estranhos às suas atividades, né, funcionais no cargo de presidente. Está lá, artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Se o crime praticado não guardar conexão com o exercício das funções presidenciais, o presidente só será responsabilizado após o término do mandato perante a Justiça Comum. Então, não vai ser nem pelo Senado, nem pelo STF. Então, no caso do crime comum do presidente, nós temos que fazer esse apontamento aí, porque surge essa dúvida. Mas cometeu um crime e tal, mas o crime foi comum, ele não vai ser penalizado? Sim, ele será penalizado. Crime comum estranha as suas atividades
funcionais de presidente, artigo 86, parágrafo 4º. Se o crime praticado não guardar conexão com o exercício das funções presidenciais, o presidente será responsabilizado após o término do seu mandato perante a Justiça Comum para responder o processo. Salvo engano, aconteceu isso com Michel Temer, tá? Ele não vai ficar impune, simplesmente vai ter que esperar o mandato de presidente acabar, tá? Porque é um crime comum estranho às suas atividades. Bom, principais fases do processo de impeachment. Primeiro vem a denúncia, tá? Nada mais é o pedido de impeachment. A denúncia, entre aspas, aí em cima, pedido de impeachment. Será apresentada aonde? Na Câmara dos Deputados, por qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode fazer essa denúncia. Quando se fala cidadão, as pessoas que estudam direito sabem. Cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, né? No mínimo votar. Votar e ser votado, mas no mínimo votar, tá? Então acontece, a técnica jurídica, né, nos diz que não podemos chamar de denúncia, mas sim uma notícia criminosa ou crime, por prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República. Essa denúncia, né, que é um pedido de impeachment, deve ser assinada com firma reconhecida e ser instruída com todos os documentos comprobatórios, né, desse ato nas previsões constitucionais e legais, que tecnicamente poderia caracterizar o chamado crime de responsabilidade. Veja, os documentos mínimos, tá? Mínimos, serão encaminhados junto com essa denúncia, na verdade, pedido de impeachment, e também, eventualmente, se houver prova testemunhal, com pelo menos, se tiver prova testemunhal, tem que ser pelo menos 5 testemunhas que possam falar acerca daquele fato que é caracterizado ou tipificado como um crime de responsabilidade, segundo o denunciante. Tá? Agora, detalhe. Pô, mas você está dizendo aqui, você está dizendo que tem que ser encaminhado os documentos. E se a pessoa sabe do crime, da violação, mas não tem documentos? Então, você tem que fazer um pedido indicando aonde estão esses documentos que corroboram, né, que comprovam que o presidente infringiu ou praticou um crime de responsabilidade, que ele praticou um crime de responsabilidade. Você, de repente, vai ter que indicar onde se encontram esses documentos comprobatórios. Segundo, quem vai analisar o pedido, que é a denúncia, é o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? É ele que tem competência para dar início, dar o start, né? Para deflagrar o processo de impeachment em face do presidente da República. É aquela autorização prévia. E foi aí que todos os problemas, né, começaram em relação à instalação do processo, no caso da ex-presidente Dilma, que é a base do nosso bate-papo, é a nossa referência. Veja, arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 378. Importante para quem quer se aprofundar no assunto, né, dar bem uma lida, que é legal. Foi apresentada ao STF a ADPF, tá? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 378, que questionava, tá, o procedimento previsto na Lei 1079 de 50. Pô, mas Mauro, né, alguém vai perguntar aí, por que teve dúvida aí no procedimento previsto na lei específica, não foi feita uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade? Ou até mesmo uma que é genérica, né? Ação direta de inconstitucionalidade é genérica, ou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Simples. Por quê? A ação prevista para a lei que foi feita antes da Constituição de 88 é a DPF. Tá? Quem está estudando aí, ainda mais na segunda fase do AB, sabe disso. Tá? Então, como a lei a lei 1070 é de 50, é antes da Constituição de 88, a ação, né, é a ADPF e não a ADI ou a ADO. Ok? Na DPF 378, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento na definição do rito a ser aplicado ao processo de impeachment, tá, da ex-presidente Dilma. Essa DPF tinha basicamente 4 tópicos divergentes. O primeiro tópico divergente é a possibilidade do Senado instaurar o processo somente depois
de receber o parecer favorável da Câmara dos Deputados. Veja, nesse questionamento, nessa dúvida, era o seguinte: o Senado Federal só pode instaurar o processo e julgar se a Câmara autorizar. Tá? Então, essa dúvida era o seguinte: o Senado só pode instaurar o processo, né, do impeachment se a Câmara, né, dos Deputados der ok. Só que detalhe, o STF definiu que o Senado tem sim o poder de decidir pela instauração ou não do processo, tá? Por ser um órgão independente, autônomo, não vinculado ao parecer favorável da Câmara dos Deputados, tá? A Câmara, ela só autoriza através de um juízo de prelibação, né? Que na verdade é o juízo de admissibilidade da acusação, tá? E o Senado, sim, pode instaurar ou não, tá? Aí nem, se ele não instaura, nem julga e acabou o processo. Então, veja, não é porque a Câmara dos Deputados autorizou a instauração do impeachment, autorizamos aqui a Câmara no parecer, que o Senado tem que cumprir. Não, o STF decidiu que se a Câmara autorizar, o Senado Federal não está vinculado aqui. Ah, autorizou, então nós vamos abrir e instaurar. Não, são casas independentes, né? Autônomas. Então, ficou decidido que se a Câmara autorizar, o Senado Federal pode instaurar ou não, porque também vai fazer seu juízo de admissibilidade, ok? O outro questionamento, na DPF 378, a possibilidade da Câmara escolher os parlamentares que iriam compor, né, a comissão especial que analisa o afastamento do presidente. Veja, o STF também definiu que a comissão especial tem que representar proporcionalmente, né, proporcionalmente a composição do plenário da Câmara, tá? Até mesmo uma questão de coeficiente eleitoral, tá? Então a dúvida era a Câmara escolher os parlamentares que iriam compor a comissão especial de qual forma? A maioria de um partido? A minoria do outro? Não. Veja bem, o STF definiu então que deveria ser apresentada, essa comissão especial tem que ser representada proporcionalmente, né, à composição do plenário da Câmara, tá? Por uma questão de coeficiente eleitoral e de proporcionalidade, tá? Tranquilo. O outro questionamento, terceiro questionamento, a possibilidade de os deputados se lançarem como candidatos avulsos a lideranças partidárias para a comissão. O STF também definiu. O STF definiu o seguinte: não pode haver chapa avulsa, seguindo o entendimento de que são os partidos, né, políticos que determinam quem são os parlamentares que irão compor a comissão especial. Então, os partidos é que vão definir, não os parlamentares. Tá? O quarto questionamento, né, nessa DPF aí: se a decisão do Senado de instaurar o processo deve ser por maioria simples ou qualificada de 2/3. Tá? O quórum, maioria simples ou quórum qualificado. Tá? Veja, o STF também definiu que a maioria qualificada de 2/3 nas votações só é exigida nas decisões finais, tá? Tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado Federal. E o tipo de votação também, que era o questionamento dessa DPF aí. E a DPF, né, o STF também definiu que a votação tem que ser o quê? Aberta, oral. O parlamentar tem que verbalizar, tá? Então, olha só. Uma coisa é autorizar e outra coisa é instaurar. É importantíssimo, questão de prova, segunda fase da OAB aí, você até mesmo na graduação, você poder externar isso aí, né, de uma maneira bem clara. Uma coisa é autorizar, outra coisa é instaurar. Quem autoriza, né, quem permite é a Câmara dos Deputados, tá? E quem instaura ou não é o Senado Federal. São atos desvinculados, né? São autônomos, as casas são autônomas, e o Senado não está vinculado à decisão da Câmara dos Deputados. Até porque, se a Câmara não autorizar, não tem nem processo. Acaba ali. A Câmara dos Deputados não autorizou? Morreu ali. A Câmara autorizou? Pega todo ali o parecer ali da comissão e vai para onde? O processo vai para onde? Para o Senado Federal.
No Senado Federal, basicamente é um novo julgamento. Por quê? Porque o Senado Federal não está vinculado à decisão de autorização do impeachment, tá? Do pedido de impeachment. A denúncia foi feita lá, denúncia barra pedido de impeachment. Se o Senado não instaurar, morreu. Volta para o seu cargo normal. O presidente ou a presidente da República, sem nenhum problema. Então, isso tem que ficar batido para que a gente possa ter uma visão bem clara, bem transparente, que uma coisa é autorizar, outra coisa é estourar. Se a Câmara não autorizar, não tem processo, morreu ali. Se a Câmara autorizar, vai para um outro julgamento, que é no Senado Federal, e aí ele vai instaurar ou não, também vai fazer um novo juízo, né? E, de repente, vai decidir que não vamos instaurar, não. Acabou, PT, saudações. Aí, meu filho, aí a gente vai ver quem é que tem garrafa vazia para vender. Quem é que tem aí um arcabouço aí, político aí, né? Para poder, de repente, chegar no Senado e não passar.